Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Hoje a gente vai falar a respeito do serviço de inteligência. Já existe uma discussão sobre as atividades e a legalidade dos sistemas de inteligência usados aqui no Brasil e também no mundo. E esse vai ser o nosso foco da conversa de hoje. Quem debate comigo o assunto é o professor de Direito Administrativo, Processo Penal e Legislação de Inteligência, Estevão Freitas. Professor, muito bem-vindo ao Saber Direito Debate. Bom, queria começar então perguntando um tema tão interessante que desperta também a curiosidade de muitos alunos, né? Para que serve de fato o serviço de inteligência em um país, professor? Todo país em si ele tem que ter seu sistema de inteligência, tá? E logicamente todo estado que se forma como estado ele necessita de uma inteligência, por quê? Para subsidiar as decisões do seu chefe máximo, seja ele o primeiro-ministro no caso de regimes parlamentaristas ou dentro do presidencialismo, o presidente da República, no caso do Brasil, o presidente da República. Então, esse sistema de inteligência vai servir para subsidiar as decisões do presidente da República, seja ele internamente ou seja ele em políticas internacionais. E eles são usados só para questões que envolvem estrangeiros ou para ameaças internas também? Olha, nós tínhamos um sistema aqui no Brasil, principalmente, nós tínhamos um sistema que era feito pelo Serviço Nacional de Informações, ele era mais interno. Atualmente, ele é feito mais externo. A Agência Brasileira de Inteligência, quando busca informações, são informações mais relacionadas Estado a Estado, no âmbito exterior, mas interno e externo, hoje com uma ênfase maior no externo. Na prática, hoje no Brasil, como é que funciona? É a ABIN que é responsável por essa parte. A ABIN ela vai ser o órgão central do sistema, que a gente chama na área de inteligência de CISBIN. Mas não é somente a ABIN vai ser o órgão central. A gente começa dentro do gabinete da própria Casa Civil, tá, da Presidência da República, com o sistema de inteligência. Mas aí vão ter vários órgãos, os ministérios, praticamente quase todos participam desse sistema brasileiro de inteligência. E também pode ter uma organização dos estados, mas em regra no âmbito federal. Esses serviços de inteligência, eles também são compatíveis com os princípios democráticos da gente? Sim. Todo o sistema de inteligência, neste caso, por exemplo, a gente tinha um sistema da ditadura militar, que vai acabar no governo Collor em 90. E aí a gente só vai começar a ter, na verdade o sistema permanece, mas a gente só vai ter um órgão criado exatamente no governo Fernando Henrique, quando se cria a Agência Brasileira de Inteligência, com a Lei 9883 de 99. Né? Mas respeitando-se a Constituição Federal. É tanto que a Agência Brasileira de Inteligência ela não tem o poder de fazer escuta telefônica, que vai ser reservada às polícias judiciárias, Polícia Civil e Polícia Federal, exatamente para respeitar o aparato constitucional. Existe até uma polêmica em relação a isso, porque o Brasil foi grampeado um tempo, né? Exato. Mas aí essa questão de ser grampeado é a questão internacional, né? Já muda o foco. Já muda. E aí já teve uma discussão da Dilma com o presidente americano, quando teve a ideia dessa questão de ser grampeado, dessa escuta que foi feita, né, com a presidente. Só que eles sempre alegam que é para a defesa nacional, por causa dos atentados terroristas. Então, a questão do Estado americano sempre ele vai alegar, por causa dos atentados terroristas, principalmente a partir do 11 de setembro, eles teriam legitimidade para fazer isso em defesa, em prol da sua nação. Na sua opinião, professor, é justo? Eu acho o seguinte, no momento que você abre brecha, não foi feito não somente aqui no governo brasileiro, como na Alemanha e outros, você abre brecha para outros fazerem a mesma coisa. E aí tem um receio de amanhã virar uma guerra fria como a gente tinha no passado, né? Então, eu acho que tinha que se respeitar a autonomia de cada Estado. Nesse ponto, eu acho que o Estado americano ele exorbitou os limites, inclusive, da sua diplomacia. Entendi. E existe uma integração, então, como você citou, entre os órgãos aqui no Brasil que fazem esse serviço. É como se cada um tivesse um núcleo? Exato. Cada órgão ele tem a sua autonomia. Dentro da própria legislação, ele diz, os órgãos permanecem com a sua autonomia. E aí vamos determinar como a Agência Brasileira de Inteligência como órgão central. E qual é essa função de órgão central? Primeiro que as reuniões, um exemplo de um conselho consultivo do sistema, vai ser na ABIN. E quando ela tem que falar com o órgão de controle externo, que é o Congresso Nacional, quem faz essa comunicação com o órgão de controle externo da atividade de inteligência, do Poder Legislativo, é a Agência Brasileira de Inteligência. Mas todos os órgãos eles têm que disseminar informação. Daí que nasce a ideia de inteligência. O que é inteligência? É a busca de informações e essas informações deverão ser disseminadas entre os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, para ir contra a inteligência diversa, que a lei vai chamar de contra-inteligência, quando o objetivo é buscar informações contra a inteligência de outro país ou de uma organização terrorista ou algo do tipo. Entendi. Né? Professor, tudo que essas agências fazem é sigiloso ou não? Não. A questão do sigilo, primeiro, os atos dela vão ser sigilosos internamente, porque não deve passar informações os atos da administração pública. Mas, em regra, os atos são públicos segundo a Constituição.
Para ser determinado realmente como sigiloso, vai ter que ter um procedimento, só algumas autoridades podem fazer isso. Por exemplo, para um documento ser decretado como ultra secreto, só autoridades como presidente, vice-presidente, ministro de Estado, né, comandantes das Forças Armadas ou da carreira diplomática poderiam determinar. Mas internamente vai ser sigiloso apenas para aqueles órgãos que integram e para o presidente da República, que é o destinatário final. E esse sistema é de alguma forma fiscalizado? Existe fiscalização? Existe fiscalização feita pelo Poder Legislativo, que é o controle externo. E dentro do Poder Legislativo, que a gente fala Poder Legislativo fica muito amplo, né? Dentro do Congresso Nacional, nós vamos ter os líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e os presidentes das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional. São eles que vão integrar o órgão de controle externo do Poder Legislativo. E, logicamente, tudo pode ser questionado também do Poder Judiciário. Então, a legalidade de qualquer ato, de qualquer operação que seja feita relacionada ao sistema de inteligência, amanhã pode ser questionado numa ação judicial, sem problema nenhum. Professor, e na prática, para quem está em casa entender, vamos dar um exemplo do que já aconteceu aqui no Brasil e que o Serviço de Inteligência colaborou. Exemplo, em um concurso público realizado no Distrito Federal para a polícia, né, tinham informações, a Polícia do Distrito Federal tinha informações que integrantes de organizações criminosas do Rio de Janeiro estavam enviando pessoas para estudar em Brasília, para poder estudar para concurso de delegado, concurso de agente, para fazer a prova para se integrar à Polícia Civil. Infiltrados? Infiltrados. É então, mesmo? era tudo pago. Então, eles pagavam um cursinho todo para poder vir aqui só para estudar, mantido pela organização criminosa. E a polícia, sabendo disso, realizando a ideia de contra-inteligência, jogou isso na mídia, dizendo que tinha informações acerca do assunto e que iria impedir que essas pessoas fizessem provas. É tanto que no dia da prova, tinha praticamente um policial civil em cada prova de sala, exatamente, para coibir. Na verdade, depois não houve diretamente, pelo menos não passou na mídia, assim, prisões acerca do assunto. Mas foi um serviço interessante da Polícia Civil do Distrito Federal, buscando essas informações de organizações que nem eram do Distrito Federal, eram ligadas ao Rio de Janeiro e de São Paulo. Que queriam se infiltrar aqui no sistema. Se infiltrar, exatamente. Isso é um exercício da contra-inteligência interna da Polícia Civil do Estado. Tá certo. Muito interessante. Professor, te passo um minutinho, então a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta, hoje conversando com o advogado e professor de Legislação e Inteligência, Estevão Freitas. Professor, a gente falava então das agências no bloco anterior. Existe alguma vedação em relação a elas? Não, quanto até a agência, não. Primeira coisa importante é que essas agências de inteligência, elas estão ligadas diretamente ao que a gente chama de administração direta do Estado. Não são agências reguladoras nem agências executivas, que seria a administração indireta. Agora, todo o Estado precisa de um órgão. Por exemplo, os Estados Unidos tem várias agências de inteligência, né? Então, eles precisam disso porque todas as decisões, sejam políticas e para a defesa nacional, elas vão contribuir com isso. Então, se porventura se eles descobrem que existe um ataque terrorista, acontece muito nos Estados Unidos e na Europa, só através dessas agências. Sem essas agências, os grandes grupos terroristas iriam conseguir invadir e matar várias pessoas. Daí a necessidade de todo o Estado ter e investir, né? Porque cada Estado investe mais ou menos, né, no seu sistema de inteligência. Aqui no Brasil tem legislação específica para isso? Tem. Nós temos uma legislação que fala de inteligência, que regulamenta como é que é o sistema de inteligência, que criou a Agência Brasileira de Inteligência, que é a Lei 983 de 99 e o Decreto 4376 de 2002, né? Mas o que eu vejo é que falta um pouco mais, principalmente nos últimos anos, investimento na área de inteligência. Que as pessoas na área de inteligência reclamam muito. Enquanto em outros países gastam milhões, no Brasil, por ser um país, né, fora de guerra, eles investem pouco nesse sistema, principalmente nos últimos anos. Um exemplo, o último concurso que a Agência Brasileira de Inteligência fez foi em 2010. E eles têm há 3 anos, há 3 ou 4 anos que eles pedem novo concurso e é negado. E na sua opinião, professor, a legislação também precisa passar por uma reforma? Eu acho que deve, como a gente saía de um Estado em que nós tínhamos ditatorial e a gente passou para um Estado democrático de direitos, teve muito medo de dar poder para as agências de inteligência, né? Com medo de acontecer o que aconteceu no passado. Mas eu acho que limitou demais. Se você for analisar o poder que tem uma agência no exterior, de outro país e a agência que tem aqui, a gente é muito limitado. Eu acho que tem que dar, logicamente, respeitando essa Constituição, dar um poder maior para aqueles que trabalham diretamente com inteligência no país, para os órgãos, para eles poderem defender melhor o país. Quando você fala limitado, professor, você está dizendo em relação ao acesso a dados? Acesso a dados, equipamentos, né?
Essa mesma ideia, um exemplo, nossa legislação não permite uma escuta telefônica feita pela Agência Brasileira de Inteligência, mas poderia ser questionado quando é para a defesa nacional. Sim. Né? Isso poderia ser reavaliado, coisa que aqui no Brasil não pode, é vedado. Né? Então, quanto à defesa nacional, poderia ser analisado melhor uma legislação e atribuir mais competências e mais investimentos para a inteligência no país. Professor, existe um intercâmbio de informações entre os outros países? Há não só entre polícias, né, porque a polícia em si tem intercâmbio de informações. Então, um exemplo, se a Polícia Federal precisa fazer uma prisão em outro país, logicamente vai ter um intercâmbio de informação entre as polícias. Professor, e a sociedade entende o que é um serviço de inteligência ou tem uma visão deturpada do assunto? Eu acho que as pessoas ainda têm medo, né? Saber quando fala sistema de inteligência, o que trata esse sistema de inteligência. Até porque o direito não está muito associado à nossa escolarização. As pessoas ficam muito ligadas a certas matérias específicas e não mostram a questão muito da questão do Estado, dessa questão de inteligência. Eu acho que a gente passar mais informações. Então as pessoas têm muito receio disso, achar que é exatamente espionagem, porque a ideia de inteligência traz a ideia de espionagem, né? E, logicamente, espionagem, se for nesse sentido, porque a gente tem que ver o sentido da palavra em si, é necessário do Estado. O Estado precisa saber o que as coisas estão acontecendo. Para poder ter a preservação do próprio Estado e a defesa, ele precisa saber o que está acontecendo dentro do Estado para ele poder. Um exemplo, quando você tem manifestações e dentro dessas manifestações você coloca pessoas ali. Precisa saber. Não para caráter político ou partidário, né? Lógico. Mas sim para poder fazer a defesa, porque muitas vezes dessas manifestações tem pessoas infiltradas também ali para poder trazer a desordem. E isso precisa, né, ainda a questão da inteligência. E acho que a ficção também trata muito disso, né, desses filmes de espião e tudo mais, então fica muito caracterizado. O que a gente traz a questão de Hollywood, só que a representação para o Brasil é um pouco diferente do que acontece quando eles trazem com coisas da CIA, né, americana. Professor, e ao longo da semana do curso, né, você falou muito também sobre várias áreas do direito. Existe, então, uma correlação entre outras áreas no seu direito administrativo também? Exato. Quando eu trouxe o direito administrativo iniciando, porque a gente fala do Estado, então fala do aparato administrativo. Mas não há que se falar em direito sem o direito constitucional. Então, todas as alusões que a gente vai falar, a gente vai para a Constituição. E quando a gente fala, um exemplo, em escuta telefônica e questão de segurança, a gente acaba entrando no penal e no processo penal. Então, ao falar de inteligência, a gente tem 4 ramos importantes. O direito administrativo, o direito constitucional, que é a base, e o direito penal e o processo penal. São as 4 áreas ligadas aí à inteligência. Professor, falando aqui um pouquinho mais do Brasil, como é que é a estrutura interna da agência aqui que funciona no Brasil? A Agência Brasileira de Inteligência, ela tem uma estrutura interna que, primeiro, ela vai estar em todas as unidades, em todos os estados, mas a sede em Brasília, né? Então, ela tem 4 cargos hoje, houve uma divisão. E essa divisão nós temos 2 cargos de nível superior e 2 cargos de nível médio, né, que a gente chama lá na lei de intermediário. Os 2 cargos de nível superior são chamados de oficial de inteligência e oficial técnico de inteligência. E no âmbito de nível intermediário e nível médio, é o agente de inteligência e o agente técnico de inteligência. O trabalho de cada um também se difere. Difere. O oficial de inteligência e o agente de inteligência vai exercer a função fim, que é exatamente a função de trazer informações, a função de inteligência em si. Inclusive, eles vão ter porte de arma, né, nacional. Já o oficial técnico de inteligência e o agente técnico vai trabalhar na área administrativa. Então, quando você fala assim, uma pessoa na área de comunicação pode trabalhar na agência? Pode. Na área administrativa. Ele pode ser um oficial técnico de inteligência ou agente na área administrativa, né? Direito, educação física, que tem a escola de inteligência, né? Agora, já a carreira mesmo fim, aí essa não tem um cargo específico. Um exemplo, se você quer fazer um concurso para oficial de inteligência, você só precisa ter nível superior em qualquer área. Né? Tá. Aí você vai passar por um curso de formação, tá, para poder se tornar esse oficial de inteligência. Mas antes não, antes tinha outro nome. Antes da reestruturação, eles chamavam de analista de informações. Tá? Então, esse analista de informações virou o oficial de inteligência. Então, hoje é o oficial e o agente de inteligência. E por gostar tanto dessa área, professor, você tem vontade de trabalhar na prática nisso ou não? Só dar aula? Eu adoro dar aula e isso apareceu na minha vida no momento que eu verifiquei que existia uma escassez de profissionais na área de educação ligadas à inteligência. Exatamente, iniciou no concurso da Agência Brasileira de Inteligência de 2008. Né? Então, em 2008, necessitavam, e aí eu comecei a me especializar nessa área e trabalhar em vários locais, não só em Brasília, como em vários estados, para poder ministrar cursos ligados à área de inteligência.
Mas foi uma área que me fascinou bastante. E eu vi que existe uma escassez de profissionais nessa área para trabalhar essa área. Bacana. Professora, a gente vai falar mais sobre esse assunto. No próximo bloco, a gente faz um rápido intervalo. Não sai daí. Saber Direito Debate está de volta e agora a gente fala de autores e livros que vão te ajudar na hora dos estudos. São referências que o professor trouxe aqui para a gente. 4 livros. Professor, vamos lá. O primeiro, esse aqui é uma bíblia. Estou vendo que é um livro de consulta, né? Manual de Direito Constitucional, é da Natália Maçons, já está na 3ª edição. Esse aqui já engloba o novo CPC? Esse engloba. E esse livro é interessante não só para quem, por exemplo, vai fazer concurso público, mas ela tem uma visão muito interessante sobre a questão do direito constitucional e uma linguagem muito prática do direito constitucional. E por ter linguagem prática, muitas pessoas acham que por ter linguagem prática o livro ele vai ser um pouco mais superficial. Não é. Não é. Não é. É um livro muito bom e uma autora nova e muito interessante para quem vai fazer concurso ou mesmo só quer aprender o direito constitucional. Manual de Direito Penal, esse é do Guilherme de Souza. Esse aqui já está na 12ª edição, então é bem atualizado, né? Estou vendo que aqui tem até vídeos. Ele inovou também, esse autor, trazendo outro tipo de comunicação para quem está lendo. Na verdade, os autores hoje, ele também está utilizando isso, o Guilherme Souza Nucci, é exatamente essa questão de apresentar alguns vídeos que você vai poder verificar algumas ideias sobre o que tem no livro. E esse livro já está bem atualizado e algumas inovações do direito penal. E ele tem uma linguagem que é um volume único, né? E normalmente o direito penal ele é dividido em alguns volumes. Esse é um volume único. Então, ele é muito interessante. Um autor muito cobrado em prova de concurso também. Então, para quem é os concurseiros aí de plantão... Exatamente, pode utilizar. Fala, então, de aqui, ó, aqui está falando que está atualizado de acordo com a lei do feminicídio, homicídio contra agentes estatais, direito de resposta do ofendido e estelionato cometido contra idoso, tudo de 2015. Então, é um livro realmente bem atual, né? Exato. Vamos para o próximo. Esse aqui é o Curso de Direito Processual Penal, do Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. Esse aqui já é um livro mais burocrático, professor? Já é mais denso? Na verdade, eu trouxe ele para mostrar, mas assim, os autores eles criaram também um livro, hoje eles têm 2 obras. Esse livro, que seria mais ou menos um manual, que seria um pouco mais, como você falou, burocrático, e eles criaram um ligado mais a concurso público. Então, se alguém for buscar pelos autores, ele tem 2 visões. Eles tiveram uma boa sacada, né, de fazer para dois públicos, né? 2 né? públicos, exatamente. Vamos para o último, então. Esse aqui, professor, Manual de Direito Administrativo, Teoria, Doutrina e Jurisprudência, Questões de Concursos Comentadas. Então, é literalmente um livro indicado para concurseiro. Esse é também um livro ligado para concurso, mas ele não fica devendo, não, porque ele cita vários autores. Então, você consegue ter uma visão geral sobre vários autores, ele mostra a jurisprudência e, além disso, quem vai fazer concurso, ele mostra questões específicas. Professor, então vamos falar um pouquinho da sua carreira. Sempre quis o direito ou o direito foi um acidente aí? Na verdade, o direito ele veio no segundo plano da minha vida. Primeiro, eu fiz letras na Universidade de Brasília. Aí, depois, como eu já estava dando aula muito na área de preparatório para concurso público, e eu comecei a me fascinar por essa área do direito, que eram os colegas que ministravam direito. E aí eu fui fazer direito também, depois migrei. Na verdade, hoje ainda dou aula de língua portuguesa, mas hoje eu dou mais aula de direito do que língua portuguesa. E aí eu migrei para o direito. E aí eu comecei a entrar em várias áreas. Comecei no direito administrativo, depois pulei um pouco para o direito processual penal. E você trabalha só na área acadêmica ou advoga também? Eu sou advogado e, além disso, eu ministro aulas para concurso e em faculdades também. E como é que é essa questão, essa relação com os alunos, professor? Porque o direito a gente sabe que envolve, são tantas matérias, tantas áreas, né? E tem umas matérias que os alunos são realmente mais curiosos. Eu imagino que essa matéria seja uma delas. É, uma matéria que principalmente eu vejo muita curiosidade é o direito, quando eu ministro direito penal e processo penal. E direito constitucional, porque normalmente direito constitucional, em algumas faculdades, a gente trabalha às vezes no primeiro semestre. E aí, no primeiro semestre, aquele aluno que às vezes veio do ensino médio e começa a ter a ideia do direito. E aí você começa a falar um exemplo de direitos fundamentais, e aí vem muita pergunta, né? Mas, assim, participação também muito grande quando a gente fala de penal e processo penal, porque interfere no dia a dia. E quando interfere no dia a dia, falar de crime, as pessoas querem saber mais informações sobre isso. Como é que funciona, Exatamente. né? Exato. Agora, dentro de sala de aula, você percebeu esse movimento, você trouxe muita coisa relacionada a concurso, a realmente, assim, os alunos optando pelo curso de Direito com a finalidade de um concurso público? Não só no direito, como eu ministro em outros cursos,
não só no direito, como também em outros cursos, como a administração, esses cursos tecnólogos. Então, muitas pessoas estão fazendo já a faculdade já com o objetivo de se realizar o concurso público. Vai depender muito de cada estado, né? Mas, assim, eu vendo aqui, principalmente em Brasília, eu vejo muitas pessoas se preparando já diretamente da faculdade. E algumas faculdades, inclusive, que estão fazendo os cursos superiores já com foco ligado a uma aprovação em concurso público. No caso do direito, muita aprovação na OAB e assim vai, né? Que traz assim, o know-how para a instituição. O senhor acha isso positivo? Acho que tem que ter os dois lados. Né? Primeiro, o lado acadêmico, a gente não pode ter, porque você está na universidade, exatamente a ideia é essa, de você abrir o leque acadêmico. E a gente também não pode sair de uma realidade, a gente vive numa realidade. Quando a gente vê que abre vários cursos, por exemplo, à distância, então a questão da tecnologia cada dia interferindo mais na nossa vida. Então, pessoas que estão lá no celular, no seu smartphone, tendo contato diretamente com aulas. E a gente não pode fugir da questão da carreira do Estado. Então, tem que ter essa vinculação também à carreira do Estado. Eu acho que, sim, todas, não pode ser só um lado ou outro, tem que tentar unir, né, esses dois pensamentos. Exatamente, equilíbrio. Professor, você citou tecnologia, né? Hoje também as suas aulas, você ministra online? Exatamente, ministro online. Na verdade, um exemplo, quando a gente fala em curso preparatório, já que você falou assim online, hoje está tendo, não hoje, mas nos últimos anos, está tendo muito as pessoas migrando. Antes, quando eu falava com aluno, uns 5 anos atrás, que ele assistia uma videoaula, eles falavam, não, eu quero professor diretamente, Contato na sala de aula, contato. Né? Hoje, muitos preferem assistir em casa, porque eles organizam o seu tempo. Né? E querendo ou não, quando você tem uma dúvida, você pode mandar por e-mail e o professor vai te responder. Então, eu acho que a tendência, inclusive, é a cada dia mais a escassez em sala de aula presencial e as pessoas migrando, até por causa do aparato tecnológico que nós temos. Cada dia vai ser mais fácil a questão tecnológica e, assim, possivelmente as pessoas mais vão poder utilizar esses mecanismos para poder aprender também. Ter acesso. Eu acho muito interessante, mas inclusive. Também tem que ter muita disciplina, né? Porque estudar em casa é difícil. Exatamente. Mas tem muitas pessoas, se você for um exemplo numa biblioteca hoje, você vai ter vários computadores e as pessoas assistindo videoaula, né? Então, as pessoas, às vezes, não ficam em casa porque dá sono, dá fome. Tem o cachorro, então, filho. Exatamente, tem tudo. Então, eles vão para a biblioteca. Na biblioteca, a maioria com Wi-Fi, então eles vão lá, ligam, né? E aí eles vão ter acesso à internet do mesmo jeito, né? Mesmo não estando dentro de casa. Então, por isso que eu estou falando. Quando a gente fala assim, é que a pessoa hoje assiste no seu smartphone, então ela pode estar em qualquer lugar. E ela está assistindo uma aula. Não tem mais desculpa para não estudar. Não tem mais desculpa para não estudar, exatamente Tá isso. certo. Professor, agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelas explicações. Bom, Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você também pela companhia. Se tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.